dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Em São Paulo, Sesc Parque Dom Pedro II, em parceria com a Ponte Jornalismo, realiza um debate sobre encarceramento em massa e extermínio da juventude. Empresários e autoridades do Brasil e da China fazem rodada de negócios e discutem as relações bilaterais no futuro governo Jair Bolsonaro. Saída dos médicos cubanos coloca em risco a saúde dos mais pobres do Brasil. Os negros representam 2/3 da população carcerária brasileira. E segundo dados do Atlas da Violência, a taxa de homicídio da população negra registrou 40 mortes por 100 mil habitantes contra 16 mortes entre os brancos. A situação da juventude negra foi o tema de um debate hoje em São Paulo, como parte do projeto Consciência Negra, Presença e Resistência. A reportagem é de Michele Gomes. A população negra é a que mais morre e a que está mais encarcerada no país. Segundo dados do Atlas da Violência, a taxa de homicídios da população negra cresceu 23% em 10 anos. Em 2016, 71,5% das pessoas assassinadas eram pretas ou pardas. E nas cadeias brasileiras, os negros representam 2/3 dos presos. Para a advogada Dina Alves, essa realidade é fruto da falsa abolição no país. Por trás disso tudo, dos números do encarceramento e das mortes, é uma persistente presença do racismo estrutural, nas relações dos agentes de segurança pública, dos operadores do direito, de como que todo esse sistema se organiza e como que essa população experiencia também essas políticas em seus corpos. A prisão em massa, o extermínio da juventude pobre, negra e periférica e a cobertura jornalística desse drama social foram temas deste debate realizado hoje no Sesc Dom Pedro II, no centro de São Paulo. Uma parceria com a Ponte Jornalismo. O que a gente está vivendo agora e vamos viver nos próximos anos é, de fato, uma disputa de narrativas. E a imprensa tem um papel fundamental nessa construção, na construção desse discurso. Então, compreender o encarceramento em massa, compreender que o encarceramento é uma política falida, que deu errado, e explicar, criar alternativas e explicar no discurso, na construção dessa narrativa, o porquê deu errado, isso é importante para a formação geral, para que as pessoas tenham essa compreensão. Débora Silva, fundadora do Movimento Mães de Maio, formado por pessoas que tiveram parentes mortos por agentes do Estado, acredita que a situação da juventude negra e pobre deverá se agravar no próximo governo, diante das propostas defendidas pelo presidente eleito. Quando a gente vê um governo que ganha uma eleição à base de uma falsa segurança pública, que não é para todos, é para poucos, e dizer, legitimar que se mata e que se encarcera, a gente fica assustada, mas ao mesmo tempo a gente não tem de que se assustar, tem que se enfrentar. Eu acredito que a gente só consegue alcançar uma nova política, um novo Brasil a partir dos movimentos sociais. E foi como eu falei, não importa se eu sou branca, eu vou lutar pela causa negra. Eu não perdi nenhum parente, nenhuma vítima por violência policial, mas eu vou lutar por essas mães. E eu acho que assim tem que ser, A gente é humano, a gente precisa lutar pelo direito de todos. Eu não preciso ter passado por qualquer coisa para me colocar no lugar do outro. 50 empresários e autoridades do Brasil e da China se encontraram em São Paulo para uma rodada de negócios. Apesar das declarações negativas do futuro ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro em relação ao país asiático, os chineses veem com otimismo as relações entre os países no próximo ano. Acompanhe na reportagem de João Miyagi. Hoje foi anunciado que a cidade de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, vai receber uma empresa de imóveis. Outras cidades brasileiras estão em busca de investimento chinês.
O prefeito de Santiago, no Rio Grande do Sul, explica que a região é exportadora de soja e carne para a China, mas quer fábricas chinesas na cidade para agregar valor aos produtos que exporta. Nós temos lá potencial para exportar milhares de toneladas de soja, que é uma das fontes de proteína, das maiores fontes de proteína do mundo. Também temos carne de qualidade, fomentar a carne ovina, né, a produção de ovelhas. Nós somos uma região que produz vinhos também, então na parte de alimentos que nós temos esse potencial de desenvolvimento, de produção, e queremos parcerias para agregar valor a essa produção e exportar direto para a China sem a interferência das tradings americanas. Atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. De janeiro a setembro, as exportações brasileiras para o país somaram 47 bilhões de dólares, quase 27% dos produtos brasileiros comercializados para o mundo. Os principais itens vendidos foram grãos, carne, minério e petróleo. Mas o presidente eleito, Jair Bolsonaro, vê com restrições os investimentos chineses. O secretário-geral do Partido Comunista da cidade de Rugal afirma que a China é muito importante para a balança comercial brasileira. Acreditamos que, embora hoje ocorra maus entendidos entre as partes, o Brasil é um importante parceiro comercial. A amizade e a parceria dos últimos anos devem prevalecer. O futuro ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, já afirmou que é preciso erguer barricadas contra a China maoísta. Quem participou desse encontro afirma que a China é imprescindível para o Brasil. Olha, para a Associação Brasileira de Municípios, a relação com a China significa a valorização dos objetivos do desenvolvimento sustentável, significa caminhar para um mundo de mais sustentabilidade. Infelizmente, parece que o governo brasileiro está se afastando disso. Ao mesmo tempo, para os municípios brasileiros, é importante essa aproximação com a China, que tem buscado exatamente um desenvolvimento econômico muito forte, porém bastante ancorado nessa sustentabilidade com o social e a preocupação ambiental. O secretário-geral do Partido Comunista Chinês espera que em 2019 as relações permaneçam boas, pois querem investir no Brasil. Possuímos uma base firme de intercâmbios, não só econômicos e culturais, mas de turismo. Estamos esperançosos em relação ao próximo ano. Nossas trocas e as relações entre o Brasil e a China tendem certamente a se intensificar. Se a reforma da Previdência de Michel Temer era ruim para os trabalhadores, a proposta de Jair Bolsonaro, baseada no modelo chileno, consegue ser ainda pior. A análise é do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. O resultado da Previdência no Chile é que os trabalhadores e trabalhadoras chilenas foram enganados. Hoje, um trabalhador ou uma trabalhadora aposentada no Chile recebe cerca de 30% do salário que tinham na ativa ou que receberiam no caso de estarem numa previdência pública. O que mostra que os trabalhadores chilenos aposentados vivem hoje em situação de pobreza e são campeões de suicídios de idosos na América Latina. A Previdência é muito mais do que aposentadoria. A Previdência significa que se você, contribuinte da Previdência, sofrer um acidente de trabalho e não puder trabalhar por um período, você tem garantido, como contribuinte previdenciário, o seu salário para te manter nesse período. Se você fica doente, a mesma coisa. Uma mulher grávida que tem direito à licença maternidade para ter o seu filho ou filha e a um período de licença remunerado pela Previdência, neste caso, como também um direito. Se por acaso acontecer uma fatalidade e você ficar inabilitado para trabalhar pelo resto da vida, você tem a sua aposentadoria assegurada por invalidez. E no caso mais trágico ainda, de morte, significa que o dependente direto da pessoa passa a ter a sua pensão assegurada, podendo assim garantir condições de sobrevivência. Pense nisso para seus filhos, suas filhas, seu marido, sua esposa. São direitos previdenciários que dizem respeito a todo mundo. Um jovem que pense no sistema previdenciário apenas do ponto de vista de aposentadoria pode pensar o seguinte: mas falta 30, 40 anos para eu me aposentar, vou me preocupar com isso agora? Sim, você tem que se preocupar, porque todos esses direitos que eu mencionei
você não terá num plano de previdência privada e não terá, por exemplo, assegurado um afastamento por doença, por acidente de trabalho ou uma aposentadoria para o resto da sua vida no caso de invalidez. Esses são alguns exemplos de direitos que estão em risco numa reforma previdenciária como a pretendida pelo economista de Jair Bolsonaro. Qualquer pessoa, um trabalhador autônomo, um trabalhador por conta própria, ou mesmo um trabalhador informal, trabalhador ou trabalhadora, pode abrir um carnê do INSS e contribuir para a Previdência, assegurando todos esses direitos. O trabalhador, o MEI, o microempreendedor individual, que também contribui para a Previdência, também tem esses direitos. Portanto, a Previdência é um programa de cobertura social muito importante para dar segurança aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. A sua reforma, se concretizada nos moldes pretendidos, não será só um enorme prejuízo, será a destruição de um direito que assegura às pessoas sobrevivência digna em qualquer situação por que ela passe durante a sua vida. Pense nisso quando estiverem falando para você que é importante fazer a reforma da Previdência e que é importante retirar os seus direitos. Responsáveis pela produção de 510 toneladas de café por ano, 450 famílias de agricultores podem ser desalojadas a qualquer momento em Campo do Meio, Minas Gerais, por ordem da Justiça. Eles denunciam que a decisão judicial beneficia diretamente o dono de um império do café. A reportagem é da Telesur. Ocupada há 20 anos por centenas de famílias de agricultores, esta antiga usina de cana-de-açúcar homologou, em 2016, um plano de recuperação judicial. Foi acertado o arrendamento de grande parte da área à empresa Jodil Agropecuária, pertencente a João Faria, principal produtor individual de café do mundo e distribuidor de café para empresas como a Suíça Nestlé. João Faria, na verdade, é o nosso grande inimigo aqui nessa luta, nesses 20 anos da luta pela terra. Ele é quem financia esse conflito e quem financia a não resolução desse conflito por outros meios. Ele está junto agora com o Giovanni, que é quem está falando que essa empresa, essa antiga usina falida, já tramitada e julgada como falida, ela pode ser recuperada. Há uma semana, a Justiça decretou o despejo das 450 famílias do acampamento. Sebastião e Luciene estão entre os que escolheram resistir à remoção. Aqui, eles produzem uma variedade de alimentos nas terras antes improdutivas. Eles citam o latifundiário João Faria, dono de uma fazenda que seria beneficiado com o despejo para expandir seu império de café. Porque ele vai botar um monte de trator na terra para colher o café e todo mundo vai... Há algumas pessoas que vai trabalhar junto com ele, algumas. E o resto vai ficar tudo desempregado. João Faria vai trazer alguma mercadoria para aqui, ele não compra 1 quilo de carne, ele não compra uma gasolina, ele não compra um óleo diesel, tudo ele vai comprar fora. E qual é o emprego que ele vai trazer para o pessoal daqui? Ao longo dos 20 anos de ocupação, os agricultores investiram mais de 20 milhões de reais em estrutura e na plantação e são responsáveis pela produção de 510 toneladas de café ao ano, o café Guaí. Para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, as recentes decisões de não avançar com a reforma agrária e o despejo de camponeses dessas terras, hoje produtivas, para beneficiar o agronegócio, têm relação direta com o momento político que vive o Brasil. A gente entende que está tudo dentro de medidas, né, do golpe que se iniciaram em 2016 com a retirada da presidenta Dilma, mas que vem plantando na sociedade um aumento, né, dessas ideias do conservadorismo e que agora, a partir das eleições de 2018, concretiza num candidato que é o Bolsonaro. Depois do intervalo, saída dos médicos cubanos coloca em risco a saúde dos mais pobres no Brasil. Você vai ver já já. Muito bem, TV-nautas, na verdade, a gente está aqui para ler também as mensagens de vocês. A Eleonora Ferreira, ela falou o seguinte: realidade cruel, o racismo nessa sociedade que exclui e mata, um absurdo. A Tereza Abate faz uma pergunta: por que o Brasil não institui uma política carcerária que melhore a condição humana?
Daqui a pouco eu volto com mais mensagens que vocês mandam pra gente pelo web. Até daqui a pouco. Novembro é marcado pela luta do povo negro na história do Brasil. Em Alagoas, foi nesse mês que Zumbi foi morto. No Rio Grande do Sul, foi também em novembro que os lanceiros negros foram traídos e executados. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Depois de lutarem durante 10 anos, não por dinheiro ou impostos, mas pela liberdade, no dia 14 de novembro de 1844, os lanceiros negros foram traídos no mais vergonhoso episódio da Guerra Farroupilha, conhecido como o Massacre de Porongos. Depois de desarmados por seu comandante Canabarro, esses homens foram traiçoeiramente entregues à sanha historicamente genocida de Caxias. A garotos da orgia, vem para a avenida exaltar a saga dos lanceiros negros, heróis Farroupilha, quase nunca citados na história, mas de vital importância, em muitas vitórias, em guerras e revoluções, campeiros, domadores, peões, lutando por esse chão, amantes da liberdade foram bucha de canhão, lutando por esse chão, amantes da liberdade foram bucha de canhão. Como forma de homenagear estes guerreiros que tombaram no Rio Grande do Sul há 174 anos, o Centro Cultural Afrosul Odomodê realizou uma vigília na noite desta quarta. A gente está fazendo hoje essa homenagem aí, essa vigília de tocar os nossos tambores aqui do Afrosul Odomodê, que sempre foi a nossa resistência, né? Os tambores sempre foram a grande força da cultura africana, né? E sempre foram também a coisa que mais bota medo em quem tem poder, em quem oprime, é o tambor. Sempre ele pode ter muito dinheiro, ter milhares de aviões e navios, mas tocar um tambor e ele, sabe, como trabalha muito com a mentira, com aquela coisa do desequilíbrio, aí o tambor ele te traz uma verdade muito clara, sabe? A história oficial conta pouco sobre quem foram os lanceiros negros e até hoje a Revolução Farroupilha é comemorada no estado gaúcho como se não houvesse acontecido a traição que acarretou no Massacre de Porongos. Eu acho que o atual contexto que a gente consegue ver essa falta de autocrítica, né, na cidade que a gente vive, porque se elege uma pessoa que tem uma oratória completamente distorcida da nossa história, né, da escravidão no Brasil. Então, é rever isso, né? O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, classificou de digno, profissional e altruísta o trabalho desenvolvido por cubanos no programa Mais Médicos aqui no Brasil. Em sua conta no Twitter, Díaz-Canel pediu respeito aos especialistas. Ontem, Cuba anunciou o retorno dos mais de 11 mil médicos que trabalhavam no Brasil depois que Bolsonaro questionou a preparação dos especialistas, exigiu a revalidação do diploma e impôs a contratação individual. Jornais de todo o mundo destacaram hoje a saída dos médicos cubanos que atendem milhões de brasileiros pobres. E para falar sobre o Mais Médicos, eu converso agora com o Tiago Henrique Silva, médico de família e comunidade, membro da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e mestre em saúde pública. Tiago, boa noite, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Boa noite.
Boa noite. Bom, a primeira pergunta é: essa exigência de revalidar o diploma existe em outros países? Não, na verdade o que acontece é que nós temos com Cuba uma parceria de cooperação, né? E dentro de uma parceria de cooperação, os países que buscam parceria de cooperação com Cuba, através da empresa estatal que chama Empresa Cubana de Serviços Médicos, eles buscam porque eles estão precisando de uma força de trabalho extra, porque a sua força de trabalho interna não dá conta de atender as pessoas. Então, todos os países, são mais de 60 países, em torno de 66 países no mundo inteiro, eles fazem esse acordo de cooperação com Cuba. O único país em que há um debate muito forte sobre essa questão da revalidação do diploma é aqui no Brasil. Okay. Mais ou menos quantos países recebem médicos cubanos, trabalham com médicos cubanos? São vários, né? São vários países do mundo. Assim, Cuba, desde os anos 60, Cuba já prepara brigadas de solidariedade, desde para atender a catástrofes, tanto naturais quanto catástrofes biológicas, como, por exemplo, a questão do ebola na África, a questão do ebola na África, a questão do terremoto no Haiti, a questão do terremoto no Paquistão. Ou seja, Cuba sempre mandou brigadas de solidariedade, mandando médicos, né? Quando alguns outros países do mundo mandavam armas, Cuba mandava médicos para os países que estavam passando dificuldade. É uma referência em saúde hoje? Com certeza, né? Assim, não há dúvida, inclusive reconhecida pelos próprios norte-americanos, né? Muitos norte-americanos hoje, com relaxamento de algumas relações entre Cuba e Estados Unidos, estão procurando Cuba para fazer tratamento médico. Puxa, interessante, né? E o presidente eleito questionou a qualificação dos médicos cubanos, né? Como é que é a formação desses profissionais em Cuba? Tem qualificação em Cuba? Claro que tem, claro que tem. Isso aí, assim, ele está tentando mascarar uma questão ideológica, né? Ele está levantando uma cortina de fumaça ideológica para tentar combater a qualidade médica, a qualidade técnica dos médicos cubanos. Assim, os médicos que vieram, a gente tem médicos aqui, doutores em cardiologia, doutores em oftalmologia, doutores em gastroenterologia, doutores em medicina de família e comunidade, e temos médicos com pouca experiência também. Vieram no total, desde o início, 14 mil médicos cubanos para cá. Então, quando você traz 14 mil médicos, você vai ter médicos que são excelentes, médicos que são medianos e médicos nem tanto. Mas isso acontece com a nossa força de trabalho também. Isso acontece no Brasil. Tanto é que algumas entidades médicas vêm voltando a discutir a questão do exame de ordem para a medicina. Então, assim, nós temos um problema muito grande da formação dentro do Brasil. Então, assim, eu acho que é mais um argumento para levantar uma cortina de fumaça do que qualquer coisa. Porque nenhum dos outros países que faz cooperação com Cuba questiona a qualidade técnica dos médicos cubanos. E, em linhas gerais, a formação médica em Cuba é bastante conceituada também. É uma formação bastante conceituada, sim. É uma formação que tem suas deficiências igual a todas as outras. Se você for pegar, por exemplo, um médico norte-americano, trazer para a realidade brasileira, colocar numa realidade como muitos cubanos estão atendendo hoje, comunidades ribeirinhas e tal, não vai conseguir dar conta porque não conhece as outras complexidades. As formações são diferentes. Só que a formação de Cuba ela é parecida com a nossa pela realidade que Cuba passou nos últimos 40 anos de avanço nos serviços de saúde, né? Que, assim, na verdade, eles são bem mais avançados do que o nosso hoje em dia. E o Brasil sofre com essa demandada de médicos? Com certeza. A gente tem vários especialistas que estão falando nas redes sociais, dando entrevistas, escrevendo artigos, que o que a gente vai ter é, de fato, uma catástrofe sanitária. Né? Nós vamos ter uma catástrofe sanitária, são 8 mil médicos cubanos, em torno de 8 mil que estão hoje aqui no Brasil, que já vão começar a sair até dezembro, e por conta de uma bravata do presidente eleito, que ele sabe que não vai recuperar a economia com a agenda do seu economista, né, que acabou de passar na entrevista agora com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, o chanceler está querendo combater. Ou seja, nós vamos ter tempos tenebrosos na economia. Então, o que ele está fazendo? Está levantando a cortina de fumaça ideológica. E é essa cortina de fumaça ideológica que vai fazer com que 8 mil médicos saiam daqui e 30 milhões de brasileiros não tenham atendimento médico. Doutor, quando o senhor fala, a gente está rodando fotos, imagens do Mais Médicos, então quem está em casa está acompanhando também essas imagens. São as imagens do livro do Araquém Alcântara. Do Araquém Alcântara, exatamente. Que são imagens bastante que mostram exatamente onde esses médicos estão chegando, né? Exatamente. São os lugares mais pobres do Brasil. Para vocês terem uma ideia, 90% hoje dos médicos que estão 90% dos médicos hoje que estão nas comunidades indígenas são cubanos. Crianças 90%. Também são atendidas? Claro. São atendidas. Exatamente. Então, assim, é isso. Nós vamos ter uma catástrofe sanitária
por conta de uma cortina de fumaça ideológica que o presidente eleito ele levanta e não tinha nada, absolutamente nada preparado para isso. Assim, sabia, ele fez isso, um esforço de fazer com que Cuba rompesse o acordo e não eles ali em janeiro. E Cuba, com razão e com integridade, o fez antes de colocar os seus médicos aqui a partir de janeiro em risco. Isso, na sua opinião, contradiz as posturas do presidente eleito, dizendo que as decisões do governo não seriam ideológicas? E você vê isso como ideológica? Claro que é ideológica. Veja, ele acabou de nomear um chanceler que diz que a China é maoísta, que a China maoísta tem que ser combatida. Você está falando da segunda maior economia do mundo, que nem Trump tem coragem de falar uma coisa dessa. E o chanceler do Bolsonaro, ele fala isso. Como é que não tem ideologia aí? Como é que não tem ideologia quando ele diz que só a cristandade pode salvar o mundo? O chanceler do Bolsonaro, ele escreveu isso no próprio blog, em campanha para ser chanceler do Bolsonaro. Então, assim, é completo, é repleto de ideologia, todo o discurso do Bolsonaro, e essa questão de colocar duas agendas importantíssimas do plano ideológico, como mais médicos e a escola sem partido, em voga agora, é para mascarar o problema que vem pela frente. Bem complicado. E ainda falando sobre as fotos, doutor, dá para ver que, que os locais mais pobres, as pessoas mais carentes, são as que mais utilizavam esse programa do Mais Médicos. Claro, sim. Ele foi feito para isso, na verdade. Exato. Entenda, o Mais Médicos, ele não tinha no seu plano, na sua programação, continuar com médicos cubanos eternamente. O Mais Médicos tinham uma preparação de abrir vagas em faculdade de medicina, abrir vagas em programas de residência médica, ou no interior, onde a gente pudesse fixar médicos. Então, a programação do Mais Médicos era, em alguns anos, a gente deixar de depender dos médicos estrangeiros. Todos eles, não só cubanos. E conseguiu utilizar a demanda interna. Utilizar a própria força médica, a própria força de trabalho médica. Esse era o objetivo do Mais Médicos. Sempre foi. Só que isso foi desmontado após o golpe de 2016. Essa estratégia foi desmontada e Bolsonaro nem sonha em colocar estratégia parecida. Uhum. Essa queda, então, no número de médicos, assim, o Brasil precisa ter maior número de profissionais da saúde? Precisa. O Brasil precisa, os médicos ainda são a força de trabalho que goza de pleno emprego. A única categoria. Eu sou médico, mas eu não concordo com que tenhamos uma reserva de mercado em que a gente possa ficar chantageando prefeitos, chantageando diretores de hospital, chantageando os gestores, porque se não fizer do jeito que eu quero, eu saio do serviço. Isso é uma chantagem. Então, assim, eu acho um absurdo a gente chantagear o serviço público de saúde. Porque quando a gente chantageia serviço público de saúde, pessoas morrem. Então, a gente tem que estar mais comprometido com a vida das pessoas do que com a chantagem para ter uma renda maior. E a renda média do médico no Brasil não é uma renda baixa. Entretanto, eu acho sim que pode melhorar, como a de todos os outros profissionais. E como que fica a saúde agora sem esse programa? Olha, a saúde, o que está colocado para o futuro do país agora na saúde é um avanço do setor privado, assim, de uma forma absolutamente desregulamentada. Essa é a agenda de saúde do Bolsonaro. Naqueles míseros 4 slides que estão colocados no programa de saúde do Bolsonaro, que eu tive o desprazer de ler, mas tive que fazê-lo, pelo bem do debate, a gente percebe que a única coisa que é concreta naquele programa é a desregulamentação. Ele está tentando trazer uma proposta de 40 anos atrás, que é a proposta do cadastramento universal de médicos, como se fazia na época do INAMPS. Entenda, a gente tinha o cadastramento universal, significa cadastrar o médico, que o médico manda a conta para o setor público pagar depois, a partir do atendimento do seu consultório privado. Isso daí era um mar de roubalheira, era um mar de fraude. O INAMPS caiu por conta dessas fraudes. E o que Bolsonaro está querendo fazer, uma das principais propostas dele é justamente voltar a isso. Doutor Tiago, muito obrigado pela presença aqui no seu jornal. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui, muito esclarecedor o seu comentário, a sua opinião sobre o fim desse programa Mais Médicos. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira em São Paulo e outras cidades. Céu nublado nesta sexta-feira em São Paulo, com máxima de 22 e mínima de 18 graus. Previsão de chuvas isoladas. Umidade relativa do ar em média de 70% e índice ultravioleta muito alto. Em São Bernardo do Campo, pode chover durante a tarde. Temperatura máxima de 22 e mínima de 18 graus.
pancadas de chuva também estão previstas para esta sexta-feira em Mogi das Cruzes, onde o sol aparece entre muitas nuvens, máxima de 26 e mínima de 19 graus. Em Brasília, a sexta-feira será nublada com chuva forte e rápida, temperatura máxima de 27 e mínima de 19 graus. Depois do intervalo, jornais internacionais destacam o depoimento de Lula, que chama de farsa as acusações contra ele. Você vai ver já já. Muito bem, pessoal da Web, estamos de volta aqui para ler os comentários de vocês. Isabel Cristina falou o seguinte: o mais triste é saber que esses pobres que ficaram sem médicos ganharam, em 2017, mais 1,4 trilhão de dólares, o que é um pouco mais do que o PIB da Espanha, que é 1,31 trilhão, e um pouco mais também que o PIB da Austrália, que é 1,32 trilhão de dólares. Lembrando que o PIB brasileiro anual é um pouco mais de 2 trilhões de dólares, para ter um termo de comparação. Esse relatório especifica também que no ano de 2017, o número de bilionários no mundo cresceu em 179, sendo que 44 desses 179 cresceram ou passaram a ser novos bilionários através de heranças, não é? Também eles estabeleceram nessa sua estatística a distribuição destes bilionários. É interessante ver isso. A maioria deles, o maior número deles, se concentra na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos. Porém, o país onde o seu número está crescendo mais velozmente é a China, onde, segundo essa estatística, agora existem, ou pelo menos em 2017, ao final do ano, existiam aproximadamente 450 destes bilionários. Depois vinha a Europa Ocidental, com um pouco menos, melhor dizendo, do que 400, o Sudeste Asiático, a Europa Oriental. Aí viria a América Latina, com um pouco menos do que 100 desses bilionários, por esse padrão em dólar, e depois ainda o Oriente Médio e o Norte da África, e por fim a Oceania, né? Sendo de registrar que nenhum desses bilionários pertencem à África chamada subsaariana, uma das regiões sabidamente mais pobres do mundo. Também esse relatório estabelece que esses bilionários estão ampliando enormemente a sua capacidade de influência em todos os setores do mundo. Existe um movimento por parte de alguns deles, por exemplo, para quando morrerem deixar pelo menos uma parte substancial, em alguns casos fala-se até em 50% das suas fortunas para obras culturais ou de caridade. Porém, esse movimento não é unânime, está longe de ser, não é? E existem outros, inclusive alguns mais jovens, que dizem que não, que eles têm direito a usufruir isso, seja por herança, seja por mérito próprio, não é? E que pretendem exercer esse direito dentro dos valores que eles mesmos cultivam. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. A comunicação cidadã foi destaque no segundo prêmio Jornalismo Cidadão RádioTube. A segunda edição do concurso, organizado pelo Criar Brasil, ONG do Rio de Janeiro, teve como tema principal os direitos da criança e do adolescente. Veja na reportagem de Ana Carla. Uma noite de emoção e falas voltadas ao fortalecimento do jornalismo com foco nos direitos humanos. Essa foi a tônica da cerimônia de entrega dos troféus do segundo Prêmio Jornalismo Cidadão RádioTube. O jornalismo precisa ouvir, precisa causar reflexão social.